Próximo domingo é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Esse jogo das oitavas de final caiu no dia de domingo, que é dia do Senhor. A consequência disso é que muitas igrejas estão mudando o horário dos seus cultos. Tem igrejas que estão mudando o culto vespertino para amanhã. Mas o que me chamou também a atenção foi uma postagem do professor Antônio Neto, que, segundo informes que eu já tive, ele já foi até professor do Instituto Charles Spurgeon. Ele chega até mesmo ter uma certa influência entre os reformados. Ele fez uma postagem no Instagram relacionando Romanos 14 ao tema, fazendo uma forçação total, uma exegese totalmente forçada, que é aquilo que já viu Mocelin chamar de exegese. Vamos refutar alguns pontos que ele trouxe na postagem. Ele falou que o horário do culto ele é algo indiferente. De fato, Deus ordena que nós o adoremos no domingo, mas ele não diz o horário, ele não estabelece o horário. Mas isso não dá margem, essa liberdade não dá margem para que o horário seja alterado por qualquer motivo, como motivo de entretenimento nacional, que é a Copa do Mundo. O problema, portanto, ele não é o relógio, o horário, porque a igreja primitiva, os apóstolos se reuniam no dia do Senhor, não especificando na Bíblia um horário, e nem nas nossas confissões. Na verdade, o horário ele precisa, inclusive, ser adaptado minimamente no dia do Senhor à realidade local. Os puritanos eles tinham 2 cultos no domingo, um matutino e um vespertino. Durante esse período da manhã para o período da tarde, havia a catequese. O ensino das próprias famílias ensinavam os seus filhos, né, as famílias. O culto geralmente era à tarde, mas a gente pensando um pouco na realidade brasileira, o culto, até mesmo por aqui ser um pouco mais quente, geralmente ele é à noite, 6 horas. Às vezes algumas igrejas é 7, tem umas até aqui na minha cidade que é 5:30, mas é no domingo que é feito, né, o culto noturno ou vespertino. Tendo uma certa liberdade para a escolha do horário. Mas, uma vez que já tem esse horário estabelecido, o culto é sempre 8 horas da manhã, ou 9 horas da manhã numa igreja, ou 7 horas, 8 horas da noite. Qual é o motivo da mudança do horário eventual desse culto que vai acontecer agora? Acontecer no domingo de agora. O que motivou essa mudança? Não é uma questão de segurança, questão de algum evento da natureza que vai acontecer, ou mesmo uma implicação civil, ou mesmo do poder público ali, né, que acabou limitando. Não há uma justificativa. A justificativa, ela vai haver um jogo de Copa, vai haver um jogo da Copa do Mundo. Essa é a motivação. Ele usou o texto de Romanos 14 para isso, né? O segundo ponto aqui que eu quero trazer do segundo slide é Romanos 14 resolvendo a questão. Romanos 14 resolve essa questão? E foi o que o pastor Profano Neto falou. Ele tentou colocar Romanos 14 na discussão, relacionando isso à liberdade cristã. Mas veja bem, Romanos 14 até... Nossa, isso que eu digo que é exegese, é quando há uma forçação de barra incrível esse versículo. Que Romanos 14 trata de alimentos e dias judaicos como escrúpulo de consciência individual, não de liberdade para alterar culto. Forçação total, porque o culto público
da igreja, ele não é uma decisão de consciência individual, isso é puro liberalismo teológico. Porque até mesmo alguns, até desigrejados, eles usam também a liberdade individual para dizer que precisam é um culto, precisam se congregar. Você vai ver eles dizendo que meu culto é tá fazendo as coisas que eu gosto, é ver estar com a família, estar sorrindo, estar alegrando. É um papo liberal. E é um papo liberal relacionar Romanos 14 a culto. É um malabarismo teológico para inventar mesmo a interpretação para o seu bel prazer, para a pessoa poder querem mudar o horário do culto e ficam inventando essas coisas. O culto público ele não é uma decisão privada individual, mas é uma decisão que pertence ao governo da igreja a qual você se submete. Quando um conselho ele altera o horário do culto, por conta da vontade das pessoas, está se preocupando, mas as pessoas não vão, a gente tem que ter consciência. É o que dizia lá no carrossel, né, do Instagram. Eles estão dizendo a cada um ali, faça o que quiser. E quando ele permite que cada um faça o que quiser, ele está ensinando a congregação, ele está ensinando algo à congregação, porém não algo bom. Está ensinando exatamente essa a mensagem. Faça o que quiser, que aqui o que importa é a sua consciência e sua liberdade. O ponto 3 é que o dia do Senhor pertence a Cristo. A confissão de Westminster ensina que o dia do Senhor deve ser santificado com descanso das ocupações, dos exercícios públicos, para convergir, né, para separar esse momento à adoração ao Senhor. E, inclusive, se limitando, se restringindo das atividades recreativas. O entretenimento do futebol, que é uma atividade recreativa. As exceções são as obras de necessidade, as obras de misericórdia. O que, obviamente, um jogo de Copa do Mundo da seleção brasileira não se insere nisso de forma alguma. Não é obra de misericórdia, não é obra de necessidade. E muito menos um motivo, um ponto de partida para a alteração da reunião solene. Nessa hora você considera um jogo, de um esporte, de uma Copa do Mundo, que sim, eu gosto muito de futebol, mas você coloca ele acima do mais importante, que é o momento de adoração a Deus. O ponto 4 é que o culto não deve girar em torno da cultura. Existe liberdade para isso? É uma decisão que a gente deve fazer. Qual é o princípio que governou essa decisão? Como disse no início, não existe horários estabelecidos, mas o problema maior está em o porquê da mudança, o porquê da alteração da reunião ordinária que sempre ocorre naquele horário. Qual é a motivação? A motivação, um entretenimento, um jogo de futebol? Isso é adaptação à cultura, é secularismo na igreja, é liberalismo. Porque parece que o maior problema que está acontecendo na igreja é ter vinho na Santa Ceia. Que inclusive assista o vídeo aí que eu vou deixar na descrição referente a isso. E assim, outra coisa. Hoje é uma Copa do Mundo que fez alterar o culto. Amanhã vai ser uma final de Libertadores. Depois vai ser um show de um cantor famoso na cidade. O Projeto Sola. E assim vai só piorando cada vez mais. O ponto 5 é que a igreja deve formar um povo e não seguir ídolos. A função da igreja não é só acomodar a paixão dos povos, os ídolos no coração. Quando se troca o dia do Senhor por um esporte, está colocando aquele ídolo como mais importante, isso é idolatria. Quebra o segundo mandamento. Você está deixando bem claro quais são as suas prioridades. E às vezes a decisão pastoral deve justamente ir na contramão do que o professor Antônio Neto falou. Ninguém vai vir no culto. Não, é você justamente colocar as dificuldades que exigem você seguir o mandamento de Cristo, saber o que é mais importante. Mas aí você está só ali querendo acomodar os cristãos. Acomodar os fiéis na sua igreja.
E você perde, nesse momento, você com essa decisão, você perde a oportunidade justamente de ensinar a importância que um culto público tem, a prioridade que tem, em detrimento aos anseios nacionais ou ao entretenimento. Você deixa de ensinar aos seus filhos, você deixa de ensinar à sua igreja, os líderes das igrejas, líderes das suas famílias deixam de ensinar aos seus filhos e tudo fica uma grande desgraça, infelizmente. O Brasil joga no horário do culto, 17 horas, no caso da minha igreja, 18. Né? Mas o jogo será às 17, o que obviamente não vai dar certo. Não vai bater. Aliás, não deveria nem se assistir futebol no dia do Senhor. Mas aí o que você vai fazer? Você vai assistir o jogo ou ir ao culto? É isso que fica. O ponto 6 é sobre o legalismo. Alguém vai dizer, nossa, mas isso é muito legalismo. É legalismo total. Interessante como que os liberais sempre colocam os mandamentos, quem segue, né, os mandamentos do Senhor como alguém legalista. Você seguir os mandamentos é ser legalista. Na verdade, é uma postura antinomiana que se traveste de liberdade. E usa o quê? Romanos 14 como exemplo. Não há uma determinação que o curso seja 18 horas, seja 17 horas. Mas não se deve mudar o horário por conta de algo banal, algo minúsculo diante da adoração a Deus no seu santo dia. Essa mudança do horário do culto revela algo, revela o zelo que o cristão tem pelo dia do Senhor e que ela tem pelo culto. O fanatismo pelo futebol nesse momento se mostra mais forte. Há igrejas que inclusive se reúnem dentro do próprio templo para assistir o jogo, decoram o templo, enfim. É absurdo atrás de absurdo. É importante cada um avaliar o seu coração, as afeições do coração e saber onde estão os seus ídolos. E saber quem deve se adorar de verdade, o futebol ou o Senhor. Então a igreja pode mudar o horário do culto? Deixe nos comentários. E pior ainda, a igreja deve mudar por causa da Copa do Mundo? Deixe também nos comentários. Nós somos reformados, já temos a resposta para isso. O dia do Senhor pertence ao Senhor e não a ídolos, à seleção brasileira. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva, mas principalmente compartilhe para quem estiver precisando e fique com esse vídeo aqui.